Olá, olá e olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast de liderança. Eu sou Júlio Cardoso, host desse podcast e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar de um tema que serve para você, líder, trabalhar de maneira gradual com você e com a sua equipe, baseado num dos livros de um dos meus mestres, digamos assim, dentro da faculdade. Eu não tive aula com ele, mas um dos livros dele me serviu, aliás, alguns dos livros dele me ajudaram muito no meu TCC e no meu estudo na faculdade. Eu estou falando do Não Nascemos Prontos, do Mário Sérgio Cortella. Bem, o tópico de hoje não vai ser necessariamente sobre o livro do grande Mário Sérgio Cortella. Eu vou pegar alguns exemplos que eu sim vi no livro, mas o livro ele vai trazer algumas provocações filosóficas que são importantes também. Eu recomendaria muito que você lesse os livros do Mário Sérgio Cortella, não somente esses, mas outros de provocações filosóficas que ele tem. Mas o que eu quero dizer para você é que não nascemos prontos é algo que está relacionado diretamente com a nossa vida, com a vida dos nossos liderados e com o que eu chamo de aprendizado contínuo. A gente nunca para de aprender. Tem um exemplo que o Cortella dá, que eu vou aqui abrir uma aspas para fazer semelhante, não igual, porque igual ao grande mestre é difícil. Mas que é o seguinte, nós não nascemos prontos. O que nasce pronto são coisas. Seres humanos não nascem prontos. Você não nasce pronto e vai se desgastando com o tempo. Você nasce não pronto e vai se construindo com o tempo. Você vai evoluindo com o tempo. Quando você fala de um celular, ele nasce pronto. Ele tem atualizações de software, algo assim, mas aquele produto está pronto. Dali em diante, ele está só se desgastando. Carro, mesma coisa. Qualquer objeto, qualquer coisa que exista, você vai entender que ela está pronta. O carro, inclusive, quando a gente fala de fator de revenda, tem isso embutido nele. Quando você compra um carro, ele está pronto, mesmo o carro zero. Quando ele saiu da concessionária, ele já não tem o mesmo valor de revenda que você pagou quando você comprou. Mesmo que você venda ele na próxima semana. Nossa, mas é um carro novo. Sim, mas para o mercado ele já é um seminovo. Como assim? Porque ele tem um tempo de desgaste. A partir do momento que ele saiu da concessionária, ele começou a se gastar. Entenda que isso acontece com tudo. Agora, com os seres humanos, não é assim que funciona. Você não nasce pronto. Você, quando nasceu, sabia falar? Não. Sabia andar? Não. Sabia conversar com as pessoas? Não. O único exemplo que eu sei, e faz pouco tempo, e claro que aqui é uma brincadeira, né? De bebê que nasce e sabe falar é o do Poderoso Chefinho. E eu só sei disso por causa da minha esposa. Ela gosta desse desenho e me falou isso recentemente. Nunca assisti. Tô devendo, inclusive, assistir para entender melhor. Mas basicamente, aqui a gente tá falando de uma maneira lúdica e, claro, uma brincadeira. Mas não existe. Tudo você aprende. Nada você nasce sabendo. Logo, você não nasceu pronto. Então você não nasceu pronto para enfrentar a vida, você não nasceu pronto para nada que você possa imaginar. Você vai aprendendo, você tem algumas aptidões, talvez, algumas conexões por conta do seu histórico familiar, que te deixa mais preparado para, de repente, falar em público, para praticar algum tipo de esporte, mas pronto mesmo, você não nasce. A mesma coisa acontece com a liderança. Você não nasce pronto, líder. Você pode ter propensões, você pode gostar de ser líder, mas você não nasce pronto para liderar. Tem algumas frases de efeito que dizem, por exemplo, quando alguém pergunta, você está pronto? Eu nasci pronto. É uma frase de efeito. É bonito. É legal. Tem o efeito. Mas não é verdade. A gente sabe que não. Bem, e aqui eu quero dizer para você quais são as características que um líder que sabe que não nasceu pronto possui e que vai fazer diferença para você,
principalmente naquilo que eu chamo de aprendizado contínuo, porque o aprendizado nunca para. Seja você aprendendo aqui através de um podcast, seja você aprendendo com uma leitura, você aprendendo em algum curso comigo, ou dentro de uma mentoria comigo, ou com qualquer outro profissional. O ponto aqui é que o aprendizado nunca acaba. O aprendizado é contínuo. Mas vamos lá. Então, primeira característica. Eu fiz algumas anotações, como sempre, para que eu não me estenda mais do que o normal. Então, primeira característica de quem sabe que não nasceu pronto. O líder, ele tem... esse líder, esse profissional, ele tem humildade para aprender. Repetindo, ele tem humildade para aprender. Isso é uma característica forte de quem entende que não nasceu pronto. Porque você não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Não tem como. Você pode ser um especialista em alguma coisa, ou mesmo os generalistas têm uma ideia geral, por isso generalistas, mas não sabem de tudo. As pessoas que são generalistas, elas têm uma visão geral daquilo que elas atuam, mas mesmo assim é pouco. Ter a consciência de que você não sabe tudo é libertador, porque isso faz com que você seja humilde para aprender, humilde para perguntar, não tenha medo, não tenha o ego inflado e pense, não, eu preciso saber de tudo, eu tenho que saber tudo. Não, você vai aprender tudo aquilo que seja importante para você. Eu, por exemplo, eu tenho uma baita dificuldade em cozinhar. E eu não sou bom nisso. Eu consigo fazer meu café da manhã, preparo meu café da manhã, o da minha esposa, lanches também. Quando eu fui para a parte de cozinhar, quando eu tentei, então, veja bem, não foi muito bom. Foi meio desastroso. E eu falo isso sem medo, sem amarras de ego, que isso é uma coisa que, se eu for receber pessoas em casa, por exemplo, eu tenho que chamar a minha esposa para me ajudar, ou se ela não estiver em casa, é comida pelo aplicativo, porque eu mesmo vou saber preparar lanches. Um almoço gostoso, um jantar gostoso, ainda não é comigo. Ainda, que conste nos autos. Mas esse é o ponto. Você não precisa saber tudo. E um líder que trabalha dessa maneira, ele tem a humildade para aprender. Porque é isso que eu prego. É para isso que estamos aqui. Para aprender. Não é só porque, inclusive, eu estou à frente desse podcast que eu sei tudo. Não, eu também estou aprendendo o tempo todo. Sobre diversas coisas. Sobre edição de vídeo, edição de podcast. Como trabalhar com as pessoas nas redes sociais. Para mim, todo momento tem sido um momento de investimento e de aprendizado e de evolução. Tem coisas que eu continuo errando por mais tempo do que eu gostaria, mas não significa que eu não esteja tentando. Sempre na posição de aluno para poder extrair o melhor de mim mesmo e tentar ajudar os outros da melhor maneira possível. Tá? Então, humildade para aprender é uma delas. Outra é a coragem para errar. Com o tempo eu me descobri muito corajoso em relação a isso. Quando eu estou no modo aluno, eu digo que é o momento que eu tenho para errar. É o momento que eu posso errar, inclusive. Não é que eu queira, mas é o momento que eu posso. E quando eu falo errar, não é que eu vou forçar os meus erros, que eu vou querer errar. Não é isso. É o seguinte, é não deixar que os erros te bloqueiem. Porque você vai errar quando você está fazendo alguma coisa nova, é natural. Vai você aprender a dirigir para você entender como é. Quando você pegar um carro pela primeira vez, o carro vai morrer tantas e tantas e tantas vezes que você vai perder as contas. Por quê? Porque no começo é algo que você não tem nenhuma habilidade. Só que você não pode deixar com que isso trave você. Porque erros virão. A mesma coisa quando você vai aprender uma língua nova. E isso eu passei na pele vendo os outros, sendo bem honesto. Quando eu fui querer aprender inglês, eu vi que as pessoas tinham muito medo de falar. Porque elas não queriam errar, elas queriam falar o inglês perfeito. Sendo que, como é que você vai falar o inglês perfeito se você está aprendendo?
Qual o sentido? Como que funciona isso? Eu estou me matriculando numa escola, num curso, em aulas particulares, que seja, para ter aula porque eu estou aprendendo. Eu não sei. Logo, não tem como meu inglês ser perfeito. E eu sempre comentei isso com os meus colegas de classe. Só que era muito difícil para eles absorverem isso. Eles tinham muita questão da vergonha de falar errado, do medo de falar errado, de cometer algum erro. Sendo que como todo mundo estava aprendendo, a gente não conseguia nem perceber uns os erros dos outros. Você consegue perceber malemar os seus erros. E nenhum dos nossos professores era carrasco no sentido de não pode errar. Pelo contrário, eles sempre incentivavam a gente a falar. Só que quando você tem isso muito enraizado em você, de pensar muito no que os outros vão pensar sobre os seus resultados, aí você trava. Então, um líder que sabe que não nasceu pronto, ele tem coragem para errar. Porque ele sabe o que vai acontecer. Mas isso não vai bloqueá-lo, isso não vai travá-lo em relação ao que ele precisa evoluir, ao que ele precisa fazer. Outra característica é ter paciência com o processo. Quando você começa uma atividade nova, você não tem habilidade. É um dos motivos pelos quais você vai errar. Mas entenda que existe um processo para todo tipo de habilidade nova que você quer adquirir. Ou para cada mudança que você quer colocar na sua vida. Quem passa por um processo entende isso. Eu costumo dizer que quem trabalha com dieta, quem tem cardápio para se alimentar, está querendo mudar de peso, seja ganhar massa muscular ou perder gordura, ou para quem está fazendo atividade física na academia, que quer ficar mais forte, criar músculos, ou a pessoa que quer perder peso, tanto em relação à dieta quanto à questão de atividade física, é muito matemático. E você consegue perceber a evolução. E aí vem uma frase que é clichê, mas ela é clichê porque ela é real e eu quero que você grave isso. Quem vivencia o processo entende o resultado e valoriza isso. Porque quando você entende o processo, e quando eu falo de entender, é justamente essa parte de você ter paciência. Você sabe o que você quer lá na frente. Você sabe qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta. E você entende que você tem que passar por um processo. Quando você vai para a prática, nem todo mundo aguenta. Agora, se você é alguém que já passou ou está vivenciando agora um processo de mudança de alimentação, ou você é alguém que está indo para a academia, você entende o processo. Você é uma pessoa que entende o processo. Porque você sabe que não é todo dia que você está com vontade de ir para a academia. Não é todo dia que você acorda super inspirado, motivado, eu quero ir para a academia. Não. Você entende que no começo é tudo muito mais difícil. Mas você precisa acreditar no processo. Você quer ficar com um bração? Você precisa acreditar no processo. Que aquele exercício que você está fazendo para o seu braço, que naquela hora dói, machuca, você não consegue entender como aquilo vai ter o resultado. E você, às vezes, assim que acaba o exercício, você olha para o seu braço e não vê diferença nenhuma. Uma semana você não vê diferença nenhuma. 2 semanas você não vê diferença nenhuma. Depois de 30 dias, você olha para o seu braço e fala, comecei a ver uma diferença aqui. E aí você vai ver o seu peso e você começa a ver uma diferença também. A mesma coisa na alimentação. Mas você precisa ter paciência com o processo. Quem vivencia o processo entende. Então, para você se tornar um líder melhor, uma pessoa que se comunica melhor, que tem uma escutativa melhor, que se comunica melhor, que aprende melhor, que estuda melhor, você precisa passar por um processo. Então, tenha paciência com o processo. Isso vai ser benéfico para você e para todos que estão ao seu redor, tá? Bem, outra característica é a parte de empatia. Uma pessoa que sabe que não nasceu pronta, sabe que os outros também não nasceram prontos. Logo, ela consegue enxergar nas dificuldades que os outros têm as oportunidades. E consegue enxergar também que é uma evolução.
consegue perceber os pequenos passos que os outros estão dando em relação ao seu próprio sucesso pessoal, ou mesmo seu sucesso profissional. Então, ter empatia pelo outro vai fazer com que você entenda melhor como que está a sensação do outro, o que ele está passando. Afinal, você não precisa passar pela mesma coisa que alguém para você ter empatia com ela. É só entender, neste caso, que tudo que é novo é diferente e leva tempo até você conseguir uma maestria naquilo que você faz. Então, ter empatia faz parte das pessoas que têm como características entenderem que não nasceram prontas. E agora um tópico que aqui eu vou falar de forma superficial, mas que eu já fiz um episódio todo dedicado a ele, é sobre ser resiliente. Ter resiliência. Pessoas que não nasceram prontas, elas são resilientes. Porque lembra da parte que eu disse que você tem que ter paciência com a questão do processo? Entenda que se você é alguém resiliente, você também entende que quando você pratica resiliência, que haverão erros, eles vão aparecer, mas isso não pode colocar você numa situação para baixo. Você pode ficar, como dizem, down com isso. Ficar sempre cabisbaixo. Nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo. É só comigo que acontece isso. Não. Todo mundo que acontece de investir em si mesmo, investir em novos hábitos, investir em novas habilidades, vão cometer erros. Então, ser resiliente é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não esteja com as melhores condições, na melhor das situações. Então, no começo de um novo aprendizado, você não vai ser o expert. Então, você vai falhar bastante. Mas, mesmo assim, mantenha a frequência do seu aprendizado. Mantenha a frequência da execução da atividade. Porque assim, dessa maneira, você vai evoluir. Dessa maneira que você vai conseguir crescer e dar o seu melhor. Se você olhar só para os erros e não conseguir perceber uma evolução, aí é difícil. Aí realmente você desiste. Uma das coisas que eu acredito, e eu ensino isso, é que quando você mesmo consegue perceber a sua evolução, é diferente de que quando os outros percebem. Quando os outros percebem é legal também, mas quando você mesmo consegue ver a sua evolução, é diferente. Eu lembro quando eu peguei um carro, eu comecei a dirigir, tinha uma rua perto de casa que era difícil de subir, no começo. Eu tinha que puxar o freio de mão para parar o carro, era muito difícil. Pouco tempo depois, eu passando por essa rua, eu ria de mim mesmo. Que eu falava, caramba, olha só, eu passo aqui por essa rua hoje, eu consigo segurar só no freio normal do carro e acelerar. Nem é uma rua tão inclinada assim que precisasse do freio de mão. Mas no começo eu precisava. E ninguém precisou me dizer isso. Eu percebi isso da minha própria evolução. Então, entenda que no começo você não vai ter os melhores resultados. Então, seja resiliente para entender isso. Certo? Bem, então, essas são as principais características de quem entende que não nasceu pronto e que está caminhando para uma evolução. E aqui eu deixei algumas anotações que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte. Por que algumas pessoas, alguns líderes têm tanta dificuldade assim de colocar isso em prática? De entender que não nasceu pronto. Aqui tem algumas anotações que eu fiz que vão ajudar a esclarecer isso. É o seguinte, uma das coisas é o líder que ele tem dificuldade de assumir isso é que ele tem medo de parecer fraco ou incompetente. Tem medo de assumir para os outros que ele não é o sabe-tudo de tudo. Que ele é uma pessoa que também está em evolução, que está crescendo. Admitir para o outro que ele não sabe, admitir para o outro que ele não é o sabichão, gera insegurança, gera medo do líder falar isso. Para ele é uma fraqueza. Outra coisa, ele tem medo da pressão externa por resultados. Porque uma coisa é eu estar de bem com a minha própria equipe.
estar de bem comigo mesmo. Porém, eu tenho pessoas com as quais eu preciso apresentar resultados. E se eu não apresento com a justificativa de que eu estou aprendendo, eu posso ser substituído. Isso é um medo real. O mercado está aí. Porém, se o líder fica preso a isso, ele não consegue se colocar numa posição de aprendiz e logo não consegue evoluir. E outro ponto é falta de autoconhecimento, ou seja, a pessoa não fez uma autoanálise sobre si real, vendo quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, o que ela tem de oportunidade e o que ela enxerga de ameaça. Aqui eu acabei descrevendo a análise SWOT de forma geral, ou FOFA, dependendo da sua região e de como você aprendeu. Então, entenda que o líder que tem um autoconhecimento, ele sabe no que ele é bom e no que ele não é bom. Aquilo que ele tem a grande expertise e aquilo que ele não tem. Então, ele não tem problema em trabalhar isso. E outra coisa que acaba atrapalhando um líder nisso é ele ser resistente à mudança. Se ele é resistente à mudança, ele vai ter dificuldade de sempre aprender de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Só que o mercado está aí. O mundo é assim, não é só o mercado. Tudo muda o tempo todo e agora. Você não pode ficar preso a apenas uma forma de fazer as coisas. Por isso que o aprendizado é contínuo. E é por isso que nós não nascemos prontos. Tá? E, bem, então, o que você pode fazer de forma prática para te ajudar a se tornar uma pessoa que tenha essa postura de entender que você não nasceu pronta? Primeiro, pratique o aprendizado contínuo. Esteja sempre em movimento para você aprender alguma coisa. E, além disso, aprenda a pedir feedback. Mas de verdade, pedir feedback para alguém e não esperando simplesmente que você vai ouvir coisas benéficas. Pergunte para aquela pessoa que você tem confiança, que ela vai te dar um feedback real sobre como que está a sua evolução, como que você está agindo. Eu fazia isso o tempo todo com os meus liderados e faço até hoje, com tudo que eu estou aprendendo. Outra coisa, desenvolva o hábito de refletir. Porque às vezes você não tem ninguém para você pedir um feedback. Mas você consegue discernir um bom desempenho de um mau desempenho. Você consegue avaliar e refletir sobre as suas ações, sobre o que você tem feito. Então pare e pense. Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Daria para fazer melhor? E se daria, como que eu posso fazer isso? Onde eu posso buscar inspiração, por exemplo, para melhorar? Quem pode me ajudar? Então, busque refletir sobre você. E uma coisa que é saudável para o crescimento pessoal e profissional é você, de tempos em tempos, se desafiar. Desafie-se. Aprenda uma coisa nova. Pode não ser nem relacionado à sua atividade de hoje, mas isso pode ajudar você a ter ideias criativas para o futuro. Já falamos também sobre criatividade em outro episódio. Quanto mais repertório você tem, mais criativo você se torna para resolução de problemas. Porque nós estamos aqui basicamente para isso. Nós somos solucionadores, tá bom? E para fortalecer você, construa uma rede de apoio. Ou seja, pessoas com quem você pode confiar, pessoas com quem você pode se abrir, para que isso seja inclusive um círculo onde você possa também ajudar essas pessoas a entenderem que elas não nasceram prontas. Certo? Bem, dito isso, eu espero que você tenha entendido que essas características vão ajudar você, líder, a entender que você não nasceu pronto, mas também que a sua equipe não nasceu pronta. Você vai precisar trabalhar com cada um deles e com todos eles. E também trabalhar a si próprio. Tá bom? Dito isso, nós fechamos por aqui este episódio do nosso Olá Líder Podcast. Me conta aqui, líder, nos comentários, o que você achou desse episódio. Qual foi a característica que você achou mais interessante? Você já conhecia o livro do Mário Sérgio Cortella? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mais uma vez, foi
Foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.